dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão estar assistindo o nosso canal. Estamos inaugurando hoje. Que dia para inaugurar esse canal, né? Flamengo e ABC 6-0, coisa massacrante. E aqui diretamente da Georgia, nos Estados Unidos, o canal Fla Georgia. É um canal que vai privilegiar o papo de torcedor. A gente vai conversar muito durante o nosso trabalho. E é como se nós estivéssemos assim num barzinho tomando uma cerveja ou na praia, torcedor conversando com torcedor sempre sobre o Flamengo, ok? Nessa nossa estrutura que nós estamos propondo, nós vamos dividir sempre o nosso trabalho com base em 3 segmentos. O primeiro deles é uma história interessante que a gente vai contar para vocês. Segundo, um entrevistado, vamos trazer pessoas para serem entrevistadas, que podem ser jogadores de futebol, pode ser jornalista, pode ser torcedores do Flamengo. E depois nós vamos analisar o jogo que acabou. Por exemplo, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse fantástico Flamengo e ABC. Quero que vocês se inscrevam no canal, estou pedindo a vocês para se inscreverem no canal, esperem acabar essa nossa apresentação de hoje e vejam o conteúdo. Se vocês acharem que é interessante, por favor, dê o seu like ou o seu dislike. E também nos dê sugestões, porque nós estamos aqui, como eu disse, com papo de torcedor. Tem que ser um entrosamento entre todos nós e saudável, né? Sempre sobre o Flamengo. Hoje nós vamos ter como convidado 2 torcedores do Flamengo saudáveis, porque esse negócio de Flamengo doente não existe aqui para nós, tá certo? São flamenguistas saudáveis, são 2 irmãos, Vladimir e Wagner, que vão contar para nós a epopeia. Então, a epopeia que eles praticaram na viagem ao Peru com amigos e familiares para assistir a final da Libertadores da América 2019, Flamengo e River Plate, aquele jogo épico que o Gabigol quase que infartou todos nós. Vamos falar sobre a viagem, a organização, o embarque, como é que foi a estrutura, a viagem em si no avião, a chegada em Lima, no Peru, a ansiedade, o hotel, a ida para o jogo no dia seguinte, como é que foi lá a convivência com os demais torcedores e aquele momento mágico dos 2 gols do Gabigol, o segundo gol, aquele lançamento lindo do Diego, né? E que o Beck nos ajudou e o cara meteu e aí quase que infartou todo mundo. A gente já estava curtindo o primeiro gol quando de repente aconteceu o segundo. Então essa história vai ser muito legal, eu já conversei com eles, vocês vão gostar muito dessa história. E depois então, a partir daí a gente vai bater uma bola analisando o jogo de hoje, tá? Que vai ser muito fácil essa análise, né? O ABC da Série D, o Flamengo jogou como queria no Maracanã, não teve um gol, né? Um chute a gol do Diego. O Diego hoje, nosso goleiro, descansou o tempo todo, ok? Então agora eu vou convidar os irmãos Wagner e Vladimir, eles vão se apresentar e nós vamos começar a falar sobre essa viagem épica dos 2 ao Peru, ok? Ok, meus amigos, antes de passar para os irmãos Wagner e Vladimir, eu quero também justificar que eu não estou com a camisa do Flamengo hoje, porque eu comprei a camisa oficial no Brasil do Manto Sagrado, era para chegar hoje às 4 horas da tarde e a DHL não teve algum problema lá e não recebi. Mas aí vou passar então para o Wagner e Vladimir para contar aquela viagem épica que eu mencionei para vocês ao Peru, a Lima, no Peru, para assistir aquela fantástica final. E aí, vamos lá, Wagner, Vladimir, vamos lá, bola para frente. Vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite aí. Estamos felizes de falar de Flamengo. Sempre feliz de falar do Flamengo. E eu queria aproveitar e fazer um comentário importante. Você falou que a camisa não chegou. Vou te dar a dica. Vá a Lima. Eu comprei camisas do Flamengo lindas por R$30, equivalente a R$30. Camisa oficial? Não, oficial não, mas camisas de excelente qualidade, camisa de treino, ótimas camisas, a 15 minutos aproximadamente do lugar onde a gente estava lá no Peru. Mas na próxima vez a gente vai ao Uruguai, então vou poder... Não, sim, é importante a gente falar disso agora, porque o preço da passagem não para de subir. Eu sei disso, né? Eu sei disso. Mas vamos lá. Fica à vontade. Deixa eu apresentar aqui, Paulo. Prazer em estar com você. Eu e Vladimir, né? A gente nasceu aqui no entorno do Maracanã,
Graças a Deus, meu pai sempre levou a gente desde pequeno aos jogos, então a gente cresceu respirando o Flamengo o tempo inteiro, né? Eu costumo falar, as pessoas não acreditam, mas na minha contabilidade aí, eu acho que eu tenho mais de 500 jogos do Flamengo ao vivo. Que beleza. Fui para Lima, fui para Argentina, vi jogo em Brasília, São Paulo, mas principalmente no Maracanã, né? E muito bom falar hoje, depois de um 6-0 aqui no Maracanã. Opa. Eu vim para o Rio hoje, estamos a 5 minutos do Maracanã aqui de carro, e muito feliz aí de participar. Tá ótimo, legal. Mas vamos lá, como é que foi essa programação, essa organização antes, e com os amigos, com teu pai, com a tua mãe, enfim, a família, e indo para Lima? Como é que foi isso? Se juntaram? Como é que vocês estruturaram isso? Fizeram um pacote? Como é que foi? Conta para a gente. Não, Paulo, a preocupação atual com a viagem para Montevidéu foi uma realidade também quando nós fizemos as compras de 2019. Wagner fez um pouco depois, se eu não me engano. Eu fiz a compra depois da vitória sobre o Internacional. Daí ia jogar com o Grêmio, então, de repente, eu ia até perder aquele dinheiro, não tem problema, mas eu ia garantir a vaga, né? Eu comprei, inclusive, por R$1.000 de volta, cada passagem. Aí não comprei para mim Chile, só. Né? Comprei... Ainda para o Chile, né, Para o Chile. Na verdade era para o Chile, aí o Chile fechou, eu me lembro disso. Pois é, e que foi um sufoco depois para conseguir trocar, né? Chegou um momento que eu tinha desistido, assim, eu achei que a gente não fosse conseguir. Minha mulher estava no telefone, ela ligando o tempo inteiro, eu ligando, eu já estava achando que não íamos conseguir. E aí, aos 45 do segundo tempo, aparece uma passagem. Eu ia para o Chile. Um pouco antes do segundo gol do Gabigol. Se foi ao 45 do segundo tempo, foi um pouco antes. Pois é, um pouquinho antes. Eu ia viajar para o Chile, caso o Flamengo não chegasse à final. Vou fazer a viagem para o Chile. Mas não foi preciso, né? Eu pensei, vou conhecer o Vale Nevado, vou dar uma volta lá. Eu tive lá, interessante. Dizem que é maravilhoso. Aí depois surgiu essa oportunidade essa ideia de ir para o Peru, essa necessidade de ir para o Peru, só que eu já não consegui mais para ficar 3 dias, eu tive que ficar 11 dias. Uau! No momento em que a gente estava tentando negociar a passagem, tem uma passagem para você ir no dia tal e voltar dia tal. Eu falei, é essa mesmo. Eu acho que eu tenho a impressão que eu fui o primeiro flamenguista a chegar lá. Porque no momento que eu cheguei, não tinha camisa do Flamengo na rua. E 3, 4 dias depois, era bloco em tudo quanto é canto, né? Impressionante. Sei. Wagner foi um pouco depois, né? Comprou um pouco depois. Eu também tive o problema de comprar para o Chile. Uhum. E depois tive a fazer a troca para Lima. Mas eu, por incrível que pareça, a Latam, na época, não conseguiu trocar para mim, né? A Latam, né? E eu acabei pagando as 2 passagens. Mas, assim como o Vladimir, a primeira para o Chile, por ter comprado com antecedência, eu consegui um preço ótimo, né? E depois, para Lima, eu fiz uma viagem que eu saí de BH 6 horas da manhã. Minto. Eu saí de BH, isso mesmo, saí de BH às 6 horas da manhã, cheguei em Guarulhos, peguei um voo para Foz do Iguaçu e tive que passar 12 horas em Foz do Iguaçu. Aí, como eu não conhecia lá o parque, fui lá, passei o dia no parque e à noite voei direto para Foz do Iguaçu, Lima. Cheguei numa terça, o jogo foi no sábado e voltei na outra terça. E interessante isso, né, Paulo? E se Deus quiser, a gente vai se encontrar em Montevidéu. Esse problema, entre aspas, de passar vários dias lá foi a melhor coisa que aconteceu, porque o clima da cidade na véspera do jogo e obviamente no pós-jogo, né? O Flamengo ganhou a Libertadores no sábado e o Brasileiro no domingo. Foi um clima de festa, foi a melhor viagem da minha vida, não tem dúvida, né? Graças a Deus pude conhecer. Disparado. Pude conhecer vários lugares do mundo, países legais, cidades no Brasil muito boas, mas essa viagem foi especial. Estava meus pais, estava o Vladimir, a esposa dele, a minha sobrinha, vários amigos, a gente dividiu um Airbnb lá, então você imagina, eu tinha flamenguista comigo do Amapá, que flamenguista de conhecer vamos falar, essa torcida é fantástica, né, cara? É algo assim, não é inexplicável, porque a gente entende, mas é fantástico. Eu tive uma experiência, infelizmente não fui nessa, mas vamos organizar, mas eu tive uma experiência também de ver o Brasil ser tetracampeão em Los Angeles. É uma emoção, e inclusive
obviamente aconteceu de muito menos torcedores naquela época, em 94, né? Mas assim, eu nunca fui tão tratado como uma reverência nos Estados Unidos quando você ia nas lojas, meu Brazilian, ok, champion, pá, era assim uma coisa maravilhosa. Lá no Peru, pô, imagina, vocês campeões da Libertadores. Pedido para tirar foto na rua, pô. Eita, o povão mesmo, para tirar foto com vocês aqui, reportagem, toda hora alguém vinha entrevistar. Assim. Até porque, como nós chegamos antes, no primeiro momento ali, nós éramos as pessoas entrevistadas, né? Se um repórter estivesse procurando flamenguista, não achava. Eu me lembro de uma entrevista, inclusive, que acho que a tua mãe e teu pai fizeram, né? Eu me lembro que eu assisti uma entrevista no canal de televisão, acho que foi na Fox, né? Depois, mas vamos deixar lá para frente a história do teu pai, que essa aí é para fechar o pacote, que foi espetacular. E, aliás, eu não sei se eu faria igual a ele, talvez não, mas, cara, que aquele final foi de infartar, foi, cara. Foi. Aquilo não foi brincadeira, não. Assim. Mas, enfim, eu tenho umas histórias boas para falar desse final do jogo aí, mas eu vou deixar a provocação de lado, viu? Vou deixar no final aí. Tá bom. Provocação. Vamos lá, então, vamos lá. Então, chegaram em Lima, todo mundo, vocês estavam com amigos, pelo que eu vi. Nós estamos aqui com as fotos, e o nosso diretor de produção, que é o Lucas Correia, ele vai colocar, durante a entrevista, na hora que a gente for fazer a montagem, né, ele vai colocar. E aí chegaram em Lima, se organizaram, vocês chegaram antes, pelo que eu estou vendo, né? E as pessoas foram chegando. Me diz como é que foi o pré ali, a ida para assistir o jogo, aquela estruturação, aquela ansiedade, chegar no estádio, se organizar. Como é que foi isso? Bom, a rotina lá, não só nossa, como dos flamenguistas, era mais ou menos assim. O pessoal acordava, conhecia a cidade, ia num ponto turístico. A cidade que não chove, há 1000 anos, né? Diga-se de passagem, eu já tinha conhecido o Peru antes em Cusco, Machu Picchu, Lima, o bairro de Miraflores, assim, espetacular, uma área assim que você não... A gente tem uma dimensão errada, né? Que a cidade, o país é muito pobre, mas esse bairro, Miraflores, com restaurantes excelentes, as ruas arborizadas, muita segurança, né? E aí o hábito dos flamenguistas em geral era passar a manhã e almoço ali, cada um na sua. E no início da tarde acontecia o encontro. Tinha uma rua que as torcidas se organizavam. Eu mandei umas fotos aí que tinha umas bandeiras, né, estendidas. E aí começava, obviamente, regada muita cerveja, pessoal comprando muito camelô vendendo. A gente ia no mercado, comprava cerveja, botava no saco de gelo, ficava... E virava um mini Maracanã. Isso na quarta-feira, o jogo no sábado, né? E cada dia ia chegando mais gente. Você perguntava de onde você veio? Cara, eu vim de San Diego. Eu vim da Austrália, E começou a acontecer um negócio muito interessante, Paulo, que a gente começou a encontrar amigos, que a gente não sabia que estavam lá. Porque, o cara estudou comigo, o cara trabalhou comigo, amigo de infância e tal. E aí começou uma coisa doida, que eu acho que é importante comentar agora, pensando no possível final de Montevidéu. A gente começou a entender os roteiros que cada um fez. Então, eu tenho um amigo do Rio que é dentista, ele pegou Rio, Orlando, Lima. É o caso raro do cara não ir na Disney, né? Ele veio para Orlando para ir para Lima. E o outro que eu conheci foi Rio, Amsterdã. Isso pagando 5, 6 mil. Teve gente que comprou na semana fazendo escala 8, 9, 10 mil, coisa de maluco, né? Estamos falando reais, né? Pelo menos. Reais. Mas imagina... Eu estou comparando. Eu paguei R$1.000 e de volta. Eu comprei com antecedência. Hoje, pensando em Montevidéu, R$3.000. Pode ser que lá na frente pode ser que um resultado negativo no primeiro jogo não vai acontecer, mas de repente não, é um jogo só. Olha, e já fiz procura para São Paulo, indo para São Paulo, indo para Belo Horizonte, indo para Vitória. Você já está tentando comprar? Já estou tentando alguns dias. Então vou ter que me organizar. Mas antes de você tocar essa bola em frente aí, aproveitar, né, esse momento de descontração, é papo de torcedor, então nós vamos falar um pouco. Vamos falar assim, é interessante como é que o Flamengo é o mundo, né? O Flamengo é o mundo, cara. Você tem, aqui, eu tô na Geórgia. Flórida é brincadeira, né? Flórida já tem embaixadas por aqui, pelos Estados Unidos todos. Então, até estou tentando me comunicar com os caras.
mas a Geórgia não tem a embaixada ainda. E aí eu comecei a fazer alguns contatos. Aqui tem um bairro chamado Marieta, onde os brasileiros geralmente habitam, entendeu? Eu não moro em Marieta, eu moro num bairro, o meu bairro é um pouco mais longe, é uns 40 minutos de Marieta. A 1 hora do aeroporto, 40 minutos de Marieta, é caminho. E, cara, mas comecei a fazer contato, já comecei a achar, cara, flamenguista, mas muito flamenguista, entendeu? Tanto é que eu já combinei com eles que nós vamos, em algum momento, também fazer uma entrevista com eles. Porque a minha ideia, antecipando aí para os nossos membros aí que estão assistindo a gente ou vão assistir a gente, é pelo menos uma vez por mês convidar alguns membros, 2 membros, para fazer esse bate-bola que a gente está fazendo aqui. Por enquanto, a gente está fazendo só com pessoas ilustres, com vocês dois, mas depois a gente vai chamar os nossos amigos membros para falar. Mas vamos lá. Chegaram em Lima, né? Já estamos em Lima e já estamos nos preparando. Já fomos várias. Quando é que você. Todo dia vocês iam para aquela ruazinha lá tomar cerveja? Todo dia. Era início, depois do almoço, ia até a noite. A torcida ficava lá e ia aglomerando flamenguista. E quando eu percebi, já 5, 10 mil pessoas ali juntas cantando. Era 10 mil pessoas. A gente, o número que foi esperado tinha 30 mil flamenguistas, né, em Lima. Porque tinha muito doido, Paulo, que foi sem ingresso, sem passagem de volta. Eu conheço gente que falou, beleza, fui campeão, agora eu preciso voltar para o Brasil, vamos ver como é que eu faço. O voo a pé, pô, é interessante, né? Tem gente que... Fala, Vladimir. Uma história rápida aqui. André Diniz. Grande André Diniz. André chegou no estádio faltando meia hora. Acabou o jogo, ele subiu no mototáxi e foi na direção do aeroporto, porque não dava tempo nem de ir de carro. Foi a passagem que ele conseguiu. O André não viu a taça. Ele saiu tão rápido do estádio que ele não viu a entrega da taça. Você vê o que é flamenguista, no desespero, né? Conseguiu pegar o voo de volta. Ele chegou no Rio antes da delegação do Flamengo. Ele conseguiu ver a festa lá na Candelária, tudo já estando no Rio. Vocês estavam lá naquela festa da Candelária, vocês estavam no Peru, né? Não, continuamos. Estava no Peru. Vocês continuaram lá, você falou. A troca da passagem, né? É verdade. Foi uma festa inesquecível. Foi uma festa. Bom, e lá também deve ter tido uma puta festa. Não, teve festa. Teve festa, teve bloco. Em Miraflores, na rua principal, fecharam a rua, coisa de doido. O pior, Paulo? Pior ou melhor, né? É que no dia seguinte, aquela ressaca, foi um dia cansativo e tal, o Flamengo me ganha o Brasileiro lá com aquela derrota do Palmeiras, né? Aí eu falei, puta, eu vou ter que ir lá pro bloquinho de novo, porque eu não vou deixar de tomar uma cerveja hoje para comemorar o Brasileiro. Foi 24 horas, não foi? Eu não me lembro. Foi 24 horas. Fomos bicampeões, né? Do Brasileiro e da... Não, foi o primeiro, né? Foi o 19, né? Não, bicampeões, Libertadores e Brasileiro. Ah, sim. Estou considerando menos de 24 horas, é verdade. Menos de 24 horas. Mas como é que foi assim lá dentro? Entraram no campo, no estádio, e aí chegou a hora de você contar um pouco sobre o João, seu pai, né? Estava com você, sua mãe, você, teu irmão, as esposas foram também com vocês? A minha foi. A minha esposa não pôde ir, não. Eu quis levar ela, não deu. Nem meu filho também estava com aula e estava doido para ir. Meu filho tem 17 anos, né? Mas o Vladimir pode contar melhor. O Vladimir dividiu o Airbnb com meus pais, né? O Vladimir ficou com a filha, com cunhado, com o genro, e com meus pais no Airbnb, né? Você pode contar esse caso aí. Eu queria, antes do Vladimir contar, eu só queria... Você falou agora que o teu filho é flamenguista, né? Sim. Então, assim, uma historinha aqui que, antes de vocês continuarem essa fantástica epopeia, o meu pai era fluminense, né? E a família dele toda, você sabe disso, era América, né? E só tinha ele, fluminense, e o irmão botafoguense, o mais novo. Então, meu pai é fluminense. Meu pai era um cara democrata, cara. Assim, eu tenho o maior carinho pelo Fluminense, todos os times, né? Os co-irmãos, querendo sempre que o Flamengo ganhe, óbvio. Mas, enfim, meu pai é fluminense. E aí ele não insistiu muito, e aí
parentes da minha mãe e mais alguns amigos me levaram para ter essa felicidade, né, de ser um saudável flamenguista. E quando eu tenho 3 filhos, né, dois homens e uma menina. A menina não curte muito futebol, mas os 3 eu segui o mesmo, democraticamente, eu segui a mesma perspectiva, né? No momento que eles chegaram a fazer no momento que chegaram a fazer uma opção para o clube de futebol, eu falei: olha, papai permite, vocês podem escolher o time que vocês quiserem. A única coisa que eu vou pedir, quer dizer, não é bem pedir, é uma exigência, é que quando vocês escolherem o time, que esse time tenha a camisa vermelha e preta. Pode ser Flamengo de Varginha, pode ser o Atlético Paranaense, pode ser lá do Pernambuco, como é aquele time de Sport. O Sport de Recife. Vitória da Bahia. Vitória da Bahia. E, surpreendentemente, eles optaram pelo Manto Sagrado, porque foi democrático, eles podiam escolher o que quiseram, mas hoje todo mundo... E gozado, né? Mesmo esse meu filho morando aqui nos Estados Unidos, você põe ele de frente para a televisão, cara, bota o jogo do Flamengo, volta a raiz, né? Volta o sentimento todinho. Mas vamos lá. Você fala. Vou aproveitar a sua deixa para dizer o seguinte. Claro que a gente também acha inadmissível o pai que simplesmente diz para os filhos: olha, você vai ser Fluminense, vai ser Vasco, vai ser Botafogo. Eu acho admissível quando ele não é Flamengo, mas vamos lá. Pois é. Não, assim, a questão é exatamente essa. Eu estava falando há pouco tempo sobre isso. Alguém falou: pô, você imagina um botafoguense dizendo para o filho dele: você tem que ser Botafogo. A questão não é você tem que ser o meu time, você tem que torcer comigo. Não, você tem que ser Flamengo para ser feliz. Essa é a questão. Se eu não ia dizer para o meu filho: torce para o Botafogo. Ok. Mas nesse canal aqui a gente pode falar isso, mas que aqui nós somos o Fla. Mas realmente é complicado. Você imagina, né? Hoje o futebol brasileiro, e principalmente o carioca, né? Você tem o Fluminense que está sobrevivendo, mas o problema de gestão, e você vê que os 2 times, Botafogo e Vasco, que a gente tem carinho e respeito, queremos ganhar sempre, eles estão hoje na 2ª divisão e com muita dificuldade, se não se estruturarem, de voltar. Mas vamos voltar para Lima. Só um parênteses aqui, Paulo. Só para lembrar que o Botafogo conseguiu ser eliminado por esse ABC que o Flamengo meteu 6-0. Olha o nível que eles estão. É verdade. Eu vi. Da 4ª divisão. Série D. Achei que isso, Série D, 4ª divisão. Quarta divisão. Paulo, deixa eu fazer uma observação rápida aqui. Não precisa ser rápida, não. Isso é papo de torcida, cara. Para a gente voltar para Lima, que é mais emocionante, inclusive. A partir dessa ideia de fazer com que os filhos se tornem flamenguistas, né? Que a torcida continue crescendo. Hoje somos aproximadamente 42, que a gente chega a 60 rapidamente, 70. É que nós tivemos a ideia de fazer o canal chamado Flamiguinhos, né? Que é um canal infantil. Conheço, excepcional. Que visa a perpetuação do rubro-negrismo. Porque a gente imagina, todo mundo sabe, né? Às vezes o pai é flamenguista, a mãe é tricolor, aí fica aquela briga, né? O pai botafoguense, a mãe flamenguista. Então, criamos aí uma arma, se é que a gente pode dizer assim, para que os pais coloquem para os filhos: está aqui, ó, vamos ouvir falar de Flamengo, vamos, de forma lúdica, cantar o Flamengo. E, claro, o canal é educativo também, as músicas são educativas, mas o mais importante é falar de Flamengo o tempo inteiro. A criança com 2 anos não vai esquecer. Tem uma musiquinha, tem um filme de vocês, Minha Filha Quer Saber, que aquela ali, para mim, Essa aí é a primeira. Para mim, né? Aquela que me toca, né? Você tocar as crianças, chamar as crianças de uma forma, como você falou, lúdica, para torcer. Que, aliás, você está fazendo um bem, né? Cá entre nós. Um bem para a criança. E não é só Botafogo e Fluminense, né? Hoje em dia a gente sofre uma concorrência de Barcelona, PSG, e Real Madrid. A molecada sacou de comprar camisa de time europeu, da Champions. Tal. Isso aí já passou essa fase, né? Teve uma fase dessa que você não via mais ninguém botar camisa da seleção brasileira, nem de clube brasileiro. Só era clube, exatamente, Barcelona, Real Madrid. O Flamengo reviveu isso de certa forma, contribuiu muito para isso a partir de 2019, esse sentimento, essa competência, essa qualidade, né? Esse modelo de gestão. Então a gente está fazendo um trabalho, como sempre, na liderança, né? A gente brigou para voltar ao futebol esse ano, o ano passado, né? Quando houve essa crise fantástica, essa dura crise do coronavírus.
E agora estão brigando para voltar a torcida e tal, sempre na liderança, sempre tomando cacetada, mas enfim. Tomando porrada. Mas faz parte. Mas vamos lá, Tami Lima. Essa ida e volta é muito legal, é muito saudável, viu? Esse papo é isso mesmo, é papo de torcida, então é isso mesmo. Mas aí Tami Lima estão lá, entraram no campo, aí o cara mete aquele gol lá, o atacante do Real Madrid. Eu já escutei, já vi tanto filme desses caras todos, torcedores do Real Madrid, que você deve ter visto também. Aí River, ele, né? desculpe, falei Real Madrid. Do River, e aquela emoção na largada, né? E depois aquela triste, que aquilo, para nós, foi uma emoção fantástica. Né? Tu imagina para os caras, né? Mas, enfim, vocês estavam lá e vocês estavam junto da torcida e vocês viram aquilo tudo. Vamos lá, fala um pouquinho sobre isso. Assim, tem vários episódios aqui. O que eu acho que assim vale muito lembrar aqui, né? A gente ficou no meio da torcida, atrás do gol, então tinha a torcida do River do outro lado, a gente no lado só de Flamengo, e nas laterais tinha um público misturado. Então a gente estava no meio da torcida do Flamengo mesmo, e a gente viu o gol no lado oposto, né? Quando o Gabigol faz os gols, é em cima da torcida do River. Então a gente acabou vendo os 3 gols do lado de lá. Que o River atacou para lá no primeiro tempo, o Flamengo depois no segundo tempo. Né? Tem alguns detalhes que a gente jamais vai esquecer. Né? Um detalhe que eu gosto de contar desse jogo, né, do momento da virada, é que quando empata, 43 de segundo tempo, a gente sempre escuta aqueles comentários em volta da arquibancada. Tal. Ninguém ali em volta imaginava uma virada. Não, porque o desespero de levar para... Na arquibancada, não, no mundo, cara. Você não imagina o que a gente sentiu, né? A gente estava comemorando aquele gol. Exatamente. Ninguém Mas às vezes tem aquele cara mais otimista que fala uma besteira tal. O alívio para levar o jogo para a prorrogação é tão grande. Eu lembro de ter falado com um amigo meu, que é o Thiago. Eu falo, Thiago, acho que a gente está em melhor condições físicas. O time tinha feito umas alterações, o Gerson tinha saído, se não me engano. E eu falei, cara, acho que a gente está melhor para a prorrogação. E só se comentava assim no teu redor, né? A prorrogação. Então, assim, foi surpresa. O gol de empate é uma catarse, né? Aquela loucura. Mas nem o mais otimista daquele, pelo menos ali no nosso redor, ninguém esperava aquela virada. Aquele lançamento do Diego, lá da defesa, praticamente, aquela tocada do back do River, que era o melhor jogador em campo deles, praticamente, Sim. naquele dia, e aquela bola mortal do Gabigol. Realmente foi algo assim inenarrável, cara. Mas fala sobre o teu pai agora, um pouquinho também. Como é que foi a decisão dele? Onde é que ele foi para assistir o jogo? O Paulo, meu pai, é um cara engraçado, né? Assim, ele, com 40 e poucos anos, começou a dizer que não ia mais para o Maracanã. Não, porque eu passo mal. E assim, ele fica muito nervoso mesmo. Aí ele, assim, nós lamentamos muito isso, né? Porque nós éramos garotos e queríamos ir para o Maracanã, e aí tinha que ir porque ele não deixava ir sozinho, tinha que ir com um primo, com um tio mais velho, um amigo mais velho. Mas ele decidiu que não ia ao Maracanã. Depois disso, ele voltou umas 2 vezes, nós insistimos, ele foi. Mas nós compramos a passagem para ele ir com a minha mãe. Minha mãe é torcedora do América, Isso aí, né? Meu pai é flamenguista fanático. Lá, minha mãe colocou a camisa do Flamengo. Né? Também não adianta insistir no América, com todo o carinho que a gente tem pelo América, que é o segundo time de todo mundo, pelo menos aqui no Rio, né? Não adianta insistir. Aí ela botou a camisa, acho que assim, tá todo mundo junto aqui torcendo para o Flamengo, eu vou torcer também. E aí a Fox entrevistou os dois. Eles estavam... Eu vi essa entrevista. Torcida, a Fox entrevistou e perguntando para eles, e aí o jogo, como é que vai ser? E aí meu pai disse, não vou na pro rua. jogo. Isso foi na rua. Na rua, isso na rua. É. Na rua, um dia antes ou 2 dias antes, e meu pai falou, não vou pro jogo. Ué, como é que você não vai pro jogo? Você veio para cá com a família? Perguntaram para ele disse, fui com a família, estou com a família aqui. Ué, você veio com todo mundo e não vai pro jogo? Ele falou, não, eu não vou pro jogo, não. Aí o cara falou assim para ele,
Então você vai ver pela TV, não é isso? Não, eu não vou ver o jogo. Como é que você não vai ver o jogo? Não, eu vou para o cinema. Flamenguista, você quer? Eu preciso ir para o cinema porque eu tenho medo de passar mal. Aí minha mãe falou: não, realmente ele tem medo de passar mal, do coração não aguentar. Há muitos anos meu pai faz isso, há muitos anos ele vai. Mas esse dia era capaz mesmo de ter um problema. Mas parece que ele estava adivinhando, né? Porque com aquela virada. E para terminar, o cara pergunta para ele: mas como é que é o teu amor pro Flamengo? Aí ele fala assim: olha, eu vou falar uma coisa aqui, ele meio sem graça do lado da minha mãe. Eu vou falar uma coisa aqui, ela não vai ficar chateada, não. Mas eu amo o Flamengo e torço pela minha mulher. Isso eu não me lembro, não. O Paulo, tem dois detalhes dessa entrevista. O primeiro é que o repórter estava focando nessa coisa da família. Você está aqui com neto, com filhos, tal. E ele, provavelmente, ele fez uma prévia com os dois, e meu pai não falou da história do cinema. E quando ele comenta da história do cinema, tipo, o repórter toma um susto e vira a pauta do repórter, que ele fala que vai ser o João, como assim? E ele dá um pulo, assim, mexe com o microfone, como assim você não vai ao jogo? Sim. Então foi o fato engraçado, né? E o outro fato engraçado demais é o seguinte: ele foi assistir Frozen 2. Filme pesado, hein? Ele falou: eu vim aqui, no horário do jogo, tem Frozen 2 aqui no cinema. Eu vou assistir essa porra em espanhol mesmo, mas vou lá ver. E como é que foi a comunicação de vocês com ele quando ele saiu do cinema e o que vocês comunicaram a ele da vitória? Como é que foi isso? Ele ficou sabendo no meio da rua. Ele ficou sabendo no meio da rua. Ele já sabia. Mas, normalmente acontece isso. Ele vai para o cinema, termina o jogo, a gente liga para ele. Eu lembro de um jogo, foi em 2009, Flamengo campeão, o São Paulo tinha que perder o jogo, acho que o Goiás ganhou do São Paulo, se eu não me engano, e Flamengo jogando com o Corinthians, né? E aí nós saímos correndo, eu e Wagner, para a porta do cinema, para poder dizer para ele saindo: pai, vamos ser campeão. Então, assim, normalmente a gente faz essa ligação aí, só que às vezes ele fica sabendo ou na saída ou dentro do próprio cinema, que é uma coisa que ele fica revoltado. Ele vai para o cinema para fugir do jogo e tem um cara do radinho do lado dele, o cara com o radinho ouvindo. Pô, eu estou querendo ficar livre disso. O cara grita mesmo no meio do cinema, ele, puta merda. Cara, mas que experiência fantástica, né? Deixa eu fazer um breve comentário sobre o que aconteceu comigo, porque o Wagner está falando que aconteceu com ele no jogo. Eu fiquei pouco tempo do lado do Wagner. Ah, é? Minha esposa estava de muleta, com problema no joelho, e ela começou a passar mal. Já tinha acontecido no jogo do Grêmio, a pressão dela subiu muito, e aí aconteceu de novo da pressão subir. Aí eu saio, a torcida do Flamengo muito apertada, como de costume, eu saio com ela para procurar um posto de saúde. As instalações são precárias, né? O Peru não estava preparado para essa final. O estádio muito sujo, os banheiros piores do que o antigo Maracanã. Para comprar alguma coisa para comer, o bebê era muito ruim, e o posto de saúde também. Cheguei lá, tinham duas meninas comendo alguma coisa, eu falei: ela está com pressão alta, e elas continuaram comendo. Depois de um tempo, aparece um enfermeiro para tirar a pressão dela estava 20. 20 por 14, 20 por 15, alguma coisa assim. E aí eu fiquei com ela, passando mal, e eu vindo de longe, a torcida, já estávamos perdendo de 1-0. Nesse momento, a gente já estava perdendo de 1-0. E aí eu vou ficar aqui. Eu estava tão nervoso que eu acho que isso foi bom. Foi bom, vou ficar aqui, não faz diferença. O importante é estar aqui no estádio, eu não preciso ficar lá assistindo. Ia ser ruim voltar, até porque estava apertado, ela de muleta, a pressão dela começou a diminuir, eu falei: não, vamos ficar aqui atrás. Quando faltavam uns 10 minutos, por conta do fato dela estar de muleta, eu falei: vamos descendo a rampa e a gente para no meio do caminho ali e vamos esperar. E assim a gente fez. Descemos, paramos. Agora a gente espera aqui. Se o Flamengo fizer um gol, a gente volta correndo. E aí foi o que aconteceu. O Flamengo fez o gol, eu voltei correndo e ela com a muleta atrás. Eu fui na frente. Eu cheguei, comecei a comemorar, a galera a catarse, né, todo mundo comemorando, e ela chega depois.
mas ela demora tanto para chegar que quando ela chega, um novo grito de gol. E aí eu começo a comemorar, abraço, e ela fala, e o que foi? Empatamos, não é isso? Eu falei, empatamos não, tá 2-1. O Flamengo está ganhando. Paulo, uma experiência incrível, porque a gente está sempre vendo o jogo. Eu estava atrás da torcida e as pessoas se jogavam no chão. Incrível, as pessoas se atirando no chão, abraçadas, eu também. Né? Então, para mim foi um momento especial. Eu não tive dúvida se teve impedimento, se não teve, porque eu vi a torcida comemorando e comemorei, porque eu sei que teve gente que assistiu e ficou na dúvida no primeiro gol se tinha impedimento e no segundo gol se tinha algum tipo de falta, né, do Gabigol ali em cima do zagueiro. E eu não tive essa dúvida. Eu simplesmente comemorei e vi todo mundo chorando e se abraçando. Sabe aquele momento que você abraça um cara que você nunca viu? Passa a ser um amigo de infância, cara. Amigo de infância. Eu diria que vocês vivenciaram uma situação que jamais vai ser repetida. Porque aquela situação ali, aos 47 do segundo tempo, o cara mete o segundo gol. Cara, aquilo ali foi algo assim. Eu, por exemplo, na minha idade, eu nunca vi um negócio desse, assim, uma final dessa, nunca vi, eu nunca assisti. Eu estava aqui, na época dos Estados Unidos, e estava assistindo com o Thiago, que é meu filho, que vocês conhecem, e, enfim, com algumas pessoas aqui. Pô, a gente estava comemorando o primeiro gol. Comemorando, todo mundo se abraçando. Agora sim, vamos lá, pô, vamos para a prorrogação, e não sei o quê. De repente, o que é isso, cara? Eu vi o gol no replay. Eu não vi o gol na hora que aconteceu, porque foi algo assim espetacular. O Gabigol nos deu um presente, por isso que eu digo, né, para mim, o Gabigol, abaixo do Flamengo e do Zico, o Gabigol, para mim, é um ídolo. Assim. A gente teve gente muito boa, né? Leandro, Júnior, etc, etc. Mas o Gabigol tem uma coisa especial, e ele teve até esse comentário, aproveitando que nós estamos indo nesse caminho, né? Eu, no outro dia, estava fazendo uma análise. Por que bom, antes do Domenech, né? Como é o nome daquele técnico que a gente contratou lá na... O Domi, para ficar mais fácil. O Domi. O que aconteceu foi o seguinte, eu acho que o Jesus, que revolucionou o futebol brasileiro, vamos ser sinceros, né? Aquela marcação, antes de Jesus, depois de Jesus. Né? Marcação avançada, etc, etc. Eu acho que ele fez uma grande sacanagem com o Flamengo, porque ele foi importante para o Flamengo foi importante para ele. Qual foi a sacanagem? Ele ia para o Benfica? Não. Qualquer um é um profissional, você recebeu a proposta. O problema é ele ter renovado. Quando ele renova, o que acontece? O Braz e o Spinel, eles baixaram e foram procurar outras coisas, foram ver outras coisas. Aí o cara falou, simplesmente, sorry, vou para o Benfica. Puta, depois dos caras fazerem aquele esforço, convencer a área financeira para botar o dinheiro, etc., o cara vai para o Benfica. No momento de crise, né, não existia vacina, coronavírus firme no mundo e no Brasil também, ninguém queria ir para o Brasil, os caras levam o Domi, como disse o Vladimir. Bom, foi aquela situação que a gente já viu, né? O cara realmente não era um aprendiz. Uma coisa é você ser assistente, outra coisa é você ser titular. Você é um executivo, você é um professor que dá. Uma coisa é o cara ser um assistente, o cara tomar decisão, tá ali na hora, é outra conversa. E aí o Domi realmente foi um cara que não deu certo. O Ceni, cara, o Rogério Ceni, eu acho ele extremo, ele é muito competente, muito sério, entendeu? Ele é uma pessoa. Eu tenho o maior carinho e respeito pelo trabalho dele. Mas o Ceni não tem a experiência necessária, eu acho ainda, a exposição necessária para ser técnico de um time como o Flamengo, na minha opinião. Fortaleza ele deu certo, com todo o respeito para o Fortaleza, a exigência é outra, né? Você vê aquele cara do Flamengo que está no Red Bull Bragantino. Está dando certo lá no Flamengo. Fez um bom trabalho, mas é diferente, cara, é diferente. Então o Ceni não tinha experiência. E tem um segundo ponto, que ele não tem a sinergia necessária para trabalhar no Flamengo. Né? O cara, para trabalhar no Flamengo, ele tem que vestir a camisa, ele tem que dar a sensação para a torcida e para todo mundo, para o jogador, pô, eu estou aqui, eu botei meu coração. Você pode ser de outro time, torcer para outro time, mas na hora que tu entra no Flamengo, você tem que, sabe, tem que ser aquela coisa, fazer um mix ali dentro que as pessoas sentem a presença dele. Não é que ele não seja comprometido, ele não tem a característica, ele não tem essa característica. Possivelmente no São Paulo ele teria, por ele ter sido o ídolo, por ele ter sido o goleiro.
esse Renato, que a gente vai falar agora um pouquinho daqui a pouco do jogo, cara, o cara ele tem tudo a cara do Flamengo. Né? Ele tem a cara do Flamengo. Com todo respeito ao Grêmio, ele tem a cara do Flamengo. Um cara que gosta de praia, Ipanema, Rio, bora na Barra e tal. E ele está fazendo um trabalho. Vamos terminar primeiro a ida ao Peru para a gente fechar aqui com o jogo de hoje. Porra, o cara que 20 gols? 20 gols em 4 jogos, média de 5. E tomou 2. Tomou 2, um com aquela falha grotesca contra o Defensa e Justiça, né? Que, na minha opinião, opinião, foi do Diego, né? Não foi do Diego Riba, foi do Diego. Os dois, né? Foi do João Goleiro. Não, mas o cara atrasou, ainda dava, era só dar uma porrada para a direita, para a esquerda, para cima. Ele quis dar uma de craque. Hoje ele não jogou, né? Ele não sujou a camisa. Ele tinha que pagar ingresso hoje para assistir aquele jogo. Ele tinha que pagar ingresso. Mas então, assim, é uma emoção você ver o time e a recuperação. Bom, mas vamos terminar o Peru, que eu quero falar um pouco sobre o jogo. Vamos voltar para Lima. Então, Paulo, fala. Eu queria falar, assim, já que o Vladimir falou a história que eu fiquei de denunciar aqui, eu vou falar, então. Porque a gente brinca muito, né, que um é pé frio, outro é pé frio. Obviamente que a nossa pé friagem aí tem a ver com o passado do Flamengo de 20, 25 anos muito ruim. Então, eu estava em todos os jogos ruins, eu estava. Eu estava no 7-1 do Brasil, mas eu estava no Santo André, América do México, todos esses vexames aí, eu estava no Maracanã. E a brincadeira que eu faço é que o gol só saiu quando o Vladimir começou a descer a rampa, entendeu? E mais. Naquele dia, chega na arquibancada assim, um pouco antes do jogo, quem é que chega perto da gente? Eduardo Bandeira de Melo, que já não era mais presidente e tinha uma fama de pé frio desgraçado. Ele ficou 6 anos no Flamengo, a gente só ganhou uma Copa do Brasil e uns 3, 4 estaduais ali. Um estadual, mas o Eduardo, já que você falou nele, ele fez um trabalho excepcional, mas ele não tinha essa versão, não é a aversão, a versão de montar time, coisa que essa diretoria atual manteve essa estrutura de gestão que ele fez e foi lá e o dedo de ouro do Braz e do Espino, vamos falar mais à frente, a gente fica antecipando, mas aqueles 4 ali da frente, cara, nesses jogos todos, nós não sentimos falta do Gerson. Exceto o primeiro jogo que a gente perdeu o meio de campo, que o Arão não jogou, o Diego estava machucado, aí botou ali o Maia recuperando e não deu certo, quer dizer, ainda recuperando, e aquele menino do juvenil, que veio da base. Mas, assim, nós não sentimos. O Flamengo, os jogos que a gente deu de 5 e de 4, o Gerson, que é um craque, não fez falta. Fracasso. Verdade. Mas a brincadeira desse dia que dizem, boato que rolou aí na torcida, que o Bandeira de Melo, com o pé frio, que ele também estava descendo a rampa nesse momento. Se encontrou com o Vladimir, não? Então, ele diz que não, mas eu tenho certeza que estava um lado a lado. Eu tenho certeza disso. Eu tinha desistido, né? Porra, 1-0, não vai dar mais nada. Não, e ele realmente ele assistiu o jogo perto da gente, e foi interessante, porque desses 30 mil flamenguistas aí, eu te diria que metade não era do Rio. Era gente da Austrália, de Orlando, de várias pessoas dos Estados Unidos, inclusive eu vi o jogo com 4, 5 pessoas que vieram de Miami, e o Bandeira, quando entrou no estádio, foi muito aplaudido, teve o nome gritado, em reconhecimento a esses 6 anos. Tem que reconhecer. A estrutura, toda a parte de recuperação financeira, de credibilidade. Cara, eu me lembro que o cara mandou embora o Wagner Love, cara, que era um ídolo do Flamengo, que eu não tenho condição de te pagar. Exatamente. De uma seriedade e valeu a pena o esforço, né? Exatamente. Eu tenho controvérsias com relação talvez a responsabilidade dele, porque o grupo que começou essa revolução em 2013 é o mesmo grupo que está aqui. O Landim era, o BAP era, o Gustavo Oliveira, essa turma já estava em 2013 e sai ali mais ou menos no final do primeiro ano, do primeiro mandato, lá em 2014, eles rompem, o Valim tenta ser um candidato de oposição, não se reelege, eu mesmo votei no Bandeira como sócio Porque, na verdade, o Bandeira foi colocado porque o Valim não tinha o tempo de sócio para poder ser candidato, aí botaram o Bandeira. Mas o Flamengo estava naquela fase de uma turma que mandava muito perigosa, né, com Patrícia Amorim, e os caras conseguiram impugnar a candidatura do Valim, assim, faltando, sei lá, menos de 2 meses para a eleição.
E o Bandeira, que era um segundo escalão dessa famosa chapa azul, Era o era um backup, cara né? que não tinha dúvida, que já era sócio há 20 anos, não tinha nada que não pudesse, que alguém pudesse amanhã levantar uma nova Mas você impugnação, né? sabe o que eu acho, Wagner? Eu acho que assim, as coisas não acontecem por acaso, cara. Eu acho que era preciso um cara como ele, de mão dura, que não tem essa visão de investimento para poder fazer com seriedade. Talvez se bota um grupo, mesmo com competência de gestão, mas seria tentado a fazer algum tipo de investimento que talvez não levar. Porque foram 6 anos de sofrimento financeiro, né? 6 anos de sofrimento, não ganhamos praticamente nada, como você falou. Aí botou a base, agora sim, agora viu um pessoal que tem também essa visão de gestão, porém com uma outra visão de contratação. Essa dupla Braz-Spindle é um espetáculo, e o próprio presidente também é um cara que a gente... O próprio Spindle era da gestão Bandeira, o Spindle era diretor de marketing na gestão Bandeira. Então, você vê que o Landim, mesmo assumindo, reconhece competência no cara e bota ele como diretor executivo de futebol, independente dele participar da outra gestão. O Braz não era da patota. Trouxeram o Braz, é. que foi campeão brasileiro lá atrás, quando ele contratou a gente. O Braz foi campeão em 2006, Copa do Brasil, e 2009 o brasileiro. Ele tem uma estrela fodida mesmo. E ele hoje mas assim, para finalizar Lima aqui, Paulo, eu queria tocar em 2 assuntos. Primeiro, e já pensando em Montevidéu, é que assim, a experiência de ir dias antes é sensacional, é tão marcante quanto o jogo, de você conhecer flamenguistas de todos os lugares do mundo, as pessoas se confraternizarem na rua, a torcida participar, viver um momento tão especial como a final de Libertadores. Então, quem está ouvindo a gente aí, se tiver oportunidade, eu sei que comprar passagem antecipada sempre tem o risco, mas a gente tem um caminho muito bom. O Flamengo não tem como perder por o que as empresas estão fazendo agora, até por essa situação toda do corona, etc., você compra, se você não for, eles te dão um crédito. Não te devolve o dinheiro, mas te dão um crédito para você usar em outras viagens, entendeu? Exatamente. O que eu acho bastante razoável. Procurando para Porto Alegre. É uma possibilidade, um valor mais baixo, R$900, e depois e aí vai de carro? 10 horas de viagem, 10 horas. Quanto? 10 horas? 10 horas, Porto Alegre, de Buenos Aires parece que tem um ferry boat que leva 2 horas. Então vai para Buenos Aires e pega o ferry boat. Também tem essa opção. Essa opção. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que falar de Lima, assim, da viagem, da experiência de uma final de Libertadores, aí não é mais Lima em si, é que quem pudesse programar, estiver lá com amigos, família, uma viagem inesquecível. Eu lembro de ver no estádio entrando 3 gerações de família, uma pessoa, já o avô, o filho e o neto juntos, camisa do Flamengo. São experiências assim que a gente jamais esquece. A gente teve esse privilégio de viver isso, né, com amigos, com família, e se Deus quiser a gente vai estar junto em Montevidéu aí. O caminho está muito bom para a gente, né? Vamos sim. Eu acho que esse ano vai que a gente ganha os 3, né? Libertadores, o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Estamos caminhando. Eu acho que o time... eu não sei o que o Braz vai trazer agora. Bom, podemos encerrar, então, o capítulo Lima? Eu queria só finalizar com uma frase. Fala. Que o nosso amigo André gosta de falar. Quem foi para Lima não voltou igual. Assim, ninguém voltou igual de Lima. Eu sei que todo flamenguista em qualquer lugar do mundo teve um momento de 38 anos sem chegar a uma final de Libertadores, e foi um momento muito marcante. Mas quem foi para Lima voltou diferente. Isso é uma frase que eu acho que é muito marcante. Eu lembro que a gente comentava sempre, onde eu estava em 2001, 11 de setembro. Todo mundo lembra onde estava quando aconteceu. Eu não tenho dúvida, nós. Todo flamenguista vai lembrar eternamente onde estava dia 23 de 11 de 2019. Eu também. Quer dizer, independente se estava em Lima, né? Sim, independente se estava em Lima. Você estava no Maracanã, você estava na rua. Eu estava aqui, exatamente aqui. Só para finalizar, eu convivi, né, trabalho, né, na Olimpíada de 96 com algumas pessoas, entre elas o Sérgio Cabral, pai. Tá? Ainda bem, né? Eu vivenciei. A gente não fala de política aqui. Então, o Sérgio Cabral Pai, que é uma figura ímpar, ele e a esposa dele, a figura ímpar. E aí, uma vez ele falou, quando ia a Olimpíada, né, a gente assistia os eventos e tal, aí depois ia para o hospital, etc. Eu estava coordenando o grupo,
E aí ia para o Hospitality Center do hotel, né? A gente tomando drink até 2 horas da manhã. Aí eu me lembro que ele pegava One for the Road. Ele podia levar para o quarto, que o cara fechava o bar, ele pedia mais uma dose de uísque, tomar aquele cigarro, né? Podia fumar com piteira e tal. Aí ele falou um negócio para mim que eu acreditei 5 segundos, cara. Mas ele foi tão. Ele falou assim: sabe, porque ele estava falando de futebol, ele é vascaíno roxo, né? Vascaíno. E aí ele falou para mim assim: Paulo, eu vou dizer uma coisa para você sinceramente. Eu nem gosto muito de futebol. Eu falei, porra, sério, Cabral, não gosto. Na verdade, a minha paixão é o Vasco. E como o Vasco tem um time de futebol, então eu torço pelo time de futebol do Vasco. É óbvio que ele está de sacanagem, né? Uhum. Então é mais ou menos isso que o flamenguista, tentando tirar essa informação dele, que a gente sente, né? Com o Flamengo não dá para explicar, cara. Para quem é flamenguista, lances como esse, o jogo que a gente acabou de ver agora, né? A vibração e tal. Vamos entrar no jogo agora? Vamos embora. Essa Flamengo, é a melhor parte. Flamengo, puta, a gente já. Se a gente tivesse o jogo anterior, também era 5, né? Hoje foi 6. Então, nos esperou nada melhor do que começar a Georgia com um jogo como esse. Só resumindo aqui: Arrascaeta aos 27, Gabigol aos 32, Bruno Henrique aos 41, Gabigol aos 45, gol contra aos 29 e Michael aos 38 do segundo tempo, né? Agora, você vê que o Flamengo... No outro dia, não sei se vocês têm a oportunidade, como eu estou com o tempo do mundo, né? Eu tenho assistido alguns jogos do Sub-17, Sub-14, Sub-tudo do Flamengo. O Flamengo estava na final com o Fluminense, se não me engano, estava na final com o Botafogo. O Flamengo está na final do Campeonato Carioca, depois estava na final do Brasileiro. Eu não sei bem qual era... Sub-17. Sub-17. Todos os times do Flamengo jogam igualzinho, cara. Defesa, o ataque avançado, marcando em cima. Está se criando uma filosofia tática dentro do time, de todas as estruturas. Quando esses caras chegarem lá em cima, e que só poucos ficam, não, na verdade, vão vir já com aquela visão que o Flamengo implantou. Hoje, por exemplo, tá bom, o cara era Série D, né? Como vocês falaram, da quarta série do Brasil. Mas, pô, cara, a estrutura... Aí sai os caras, entram os reservas, e aí volta a falar do Renato, né? Óbvio que está muito cedo para a gente avaliar o trabalho dele, seria algo muito apressado, mas você vê que eu, por exemplo, eu gosto muito, quer dizer, vamos falar do time hoje, né? Hoje a defesa tinham 3 reservas, né? 3 reservas na defesa. Só tinha o goleiro e o Isla. Mas estava lá o Bruno Viana, o Léo Pereira e o René. Não botaram aquele menino, rapaz, que é o Ramon, que eu não sei, ele não estava nem na lista. Se ele tivesse lá, ele entraria no lugar do René, né, que se machucou, né? Aí botaram aquele nosso querido, meu nome dele, cara, Rodinei, improvisado na esquerda. Eu não gosto do Rodinei nem na direita nem na esquerda. O Ramon tem algum problema comportamental, viu? Já me falaram isso. Porque não é possível, cara. Eu gosto. Ele é bom de bola. Eu gosto de futebol dele. E eu sou eu sou favorável ao Léo Pereira, porque ele é canhoto. E eu sou saudosista do Pablo Marim, entendeu? Que deu certinho ali, porque ele batia de canhoto. E o Léo Pereira custou 6, 7 milhões, sei lá, de euros, cara. Jogava muito no Atlético Paranaense. Então, para mim, a zaga correta seria o Rodrigo Caio e o Léo Pereira. Para mim, seria essa zaga. Hoje jogou o Bruno Viana, o Léo Pereira e o René. O Bruno Viana até que jogou direitinho, se bem que hoje não teve ataque, né, do time adversário. Não foram exigidos. O Diego Alves tocou na bola uma vez. Um chute para gol, sei lá. O Bruno Viana, na entrevista dele, né, só um comentário, quando a entrevista dele, quando ele chegou, não sei se vocês assistiram, quando ele foi apresentado, ele falou algo que já... Não, eu quero mostrar meu futebol, depois eu volto para a Europa. Porra, cara, você chegou no Flamengo, estamos te dando a camisa, estamos te dando o manto sagrado. Mas teve aqueles problemas dele. Hoje, porra, não teve problema nenhum. O Arão e o Diego, no meio de campo, na minha opinião, não sei quem vai ser trazido aí pelo... Porque eu também acho esse Maia excepcional. Não fosse ele se machucar, porra, ele muito estaria bom. Hoje disputando essa vaga aí. Eu acho que o Flamengo deveria comprar, se ele estiver bem fisicamente. Porque o Diego também tem tempo, né? O Diego está com
cacetada, em algum momento ele não vai conseguir continuar. Você sabe que hoje, eu estava escutando ontem, tem 3 jogadores do Flamengo que estão fazendo curso para a CBF de técnico. É o Arão, o Felipe Luiz O Diego, né? e o Diego. Eu acho que ou o Felipe Luiz ou o Diego, na minha opinião, poderia ser aproveitado na sequência do Renato aí, que se ele fizer esse trabalho que está se propondo a fazer, vai pegar o lugar do Tite, né? Quem sabe, né? E aí vai ficar uma vaga para ele. Agora, hoje o Everton Ribeiro jogou muita bola. Eu fico pensando, né? Queria, pô, o Everton Ribeiro, olha o que o Bruno Henrique estava pichando para botar o Michael Cruel no lugar do Bruno Henrique. Olha o que o cara fez nos últimos jogos. Hoje ele só fez um gol. Mas, porra, o cara jogou muita bola. E o Everton Ribeiro hoje jogou muita bola. Agora, o Arrascaeta é uma brincadeira, né, cara? Hoje eu tive... Porque como eu ia ter essa reunião com vocês, eu fiquei tentando prestar atenção mais tecnicamente. A movimentação do cara ali na frente. Ele está na direita, ele está na esquerda, ele está sempre no último passe, está sempre cruzando, ele está sempre servindo. Titular absoluto da seleção brasileira se não tivesse nascido no Uruguai. Eu sempre tenho dúvida, eu sempre me esqueço. O Vladimir, você é professor de História ou de Geografia? Geografia. Geografia. Então, o Diniz é que é professor de História, né? Isso. Então, não fosse a Inglaterra, o Arrascaeta seria brasileiro. Foi a Inglaterra que criou o Uruguai para acabar com a porradoria entre a Argentina e o Brasil, criou um país ali para poder não ter muito confronto. Talvez ele fosse incorporado à Argentina, não sei. Mas poderia ser brasileiro, cara, porque aquele cara é muito bom, cara. É um grande profissional. E o Gabigol dispensa comentário. Eu não sei quanto tempo o Pedro vai ficar ainda segurando, porque, para mim, o Pedro é titular de qualquer time no Brasil, exceto o Flamengo. Qualquer time do Brasil botaria o Pedro como titular. E aí, como é a opinião? Ele está recuperando o Michael, o Vitinho. Cara, eu tô com uma alegria muito grande, porque esses caras foram investimentos altos. Né? O Michael, o Vitinho tem um salário alto, o Michael nem tanto, mas foi comprado. Quer dizer, também foi 8 milhões de euros, foi um dinheiro pesado. Hein? O Vitinho foi. O Vitinho foi 11, o Michael acho que foi 7 para 8 milhões de euros. Pois é, cara. Foi pedido do Jorge Jesus. Sim, o Flamengo está parcelando isso até hoje. E depois foi para Portugal. E deixou a gente aí com essa partida. Mas como é que você gira o jogo? Mas um dia ele volta. Sinceramente, eu, por exemplo, eu sou saudosista do Rafinha. É ótimo. Adorava aquele cara. Mas aí ficou empolgado, foi para a Turquia, aí voltou. E aí, quando ele voltou, o lugar dele já estava ocupado pelo lateral direito titular da seleção chilena, que eu acho que o Rafinha é melhor. Mas o Isla está jogando muito bem. Hoje, por exemplo, ele jogou muita bola. Mas fala, Vladimir, desculpa. O Rafinha contribuía muito com a vibração também, né? A liderança dele, o humor dele. O Rafinha, o conjunto da obra do Rafinha, aquilo que a gente estava discutindo do Rogério Ceni, né? Puta profissional, um cara bom pra caramba, etc, etc. Mas não tinha humor, não tinha um mix para estar no Flamengo. O Rafinha é exatamente o contrário. O Rafinha ele chegou no Flamengo com o espírito rubro-negro. Sim. E aquele papel até de pressionar o juiz, porque o cara do outro time está fazendo isso, alguém tem que fazer no Flamengo. Quem faz isso é o Diego hoje. O Diego está assumindo, mas tinha o Diego, tinha o Rafinha, se um não jogasse, o outro fazia, então acho que... O Rafinha era muito bom nessa parte de liderança do time, e nessa pressão no juiz ele era inigualável. Agora, Paulo, só para fazer um parênteses sobre o Rafinha antes de falar do jogo de hoje. A não retorno do Rafinha mostra a seriedade dessa gestão. Porque o cara estava feliz, com várias contratações, o Flamengo, com vários títulos. No início de uma pandemia, ele pega e fala assim: estou usando um artigo aqui do contrato, um parágrafo que me diz que eu posso ir para a Grécia, para a Turquia, sei lá, para o Olympiacos, ele foi para a Turquia. Aí ele sai, deixa o Flamengo na mão, o Flamengo tem que se virar. O Braz e o Spindler vão lá, consegue trazer o Isla, que é um jogador... Que estava parado na época. Bicampeão da Copa América, titular da seleção chilena durante 10, 15 anos. De graça. Um salário caro. Só não com salário. Mas eles conseguem trazer o cara, tem um contrato, tem uma multa, aí o cara decide voltar ao Brasil e acha que o Flamengo tinha que pagar luvas novamente. Então ele se fez de vítima nessa história, mas ele tentou exigir luvas, falou que
aceitaria receber esse 22, não em 21, por causa da pandemia. Mas o que o Flamengo faz com o Isla? Dá um pé na bunda do Isla? Paga o salário de Rafinha, Isla, Mateuzinho, Rodinei. E Maltezinho, que É. é um belo jogador. Não. Então, em outros tempos, a diretoria do Flamengo ia entrar no Não, oba-oba de eu contrata assino embaixo. Eu assino embaixo. É. Eu acho que foi um trabalho sério. Uma pena, porque. E aí o cara está hoje no banco do Grêmio, Sim. entendeu? E o Grêmio está na zona de. Eliminado da Libertadores, eliminado da Sul-Americana e na zona do rebaixamento do brasileiro. Pois é, cara. E com o Filipão de técnico. Olha aí. E detalhe, né? O Filipão não levou o Rafinha para a Copa do Mundo 2014 e o Rafinha tem um ódio mortal disso. Diga-se de passagem, ele era muito melhor laterais lá. Rafinha tinha bola para estar naquela seleção de 2014. Tinha. O Rafinha tem uma mágoa com o Filipão que... E quem levou o Rafinha para o Grêmio? Renato, que está no Flamengo. Renato. Exatamente. Mas vamos lá, fala do jogo de hoje aí. Falando do jogo de hoje, né? Primeiro que a gente está muito satisfeito. 20 gols em 4 jogos. E como você falou, ainda é cedo, mas já são 4 jogos. Aquele jogo da Chapecoense, que seria o 5º jogo, ele ficou lá no camarote, deu alguma orientação e tal. E não vamos esquecer que o ABC é time de 4ª divisão, mas eliminou a Chapecoense da Série A no Copa do Brasil e depois eliminou o Botafogo da Série B da Copa do Brasil. Então, assim, o Flamengo pegou time no Carioca aí com o Rogério Ceni, que também nem joga a 4ª divisão, ou joga, como é o Bangu, como é o Boa Vista, e nem sempre o Flamengo se impôs dessa forma como se impôs hoje, né? Então é muito fácil agora, mas não fez mais do que obrigação. Cara, foi uma vitória maiúscula, o Flamengo mandou... Não, e a vontade, e não para, é a vontade de fazer gol. Coisa que tinha no tempo do Jesus. Tinha no tempo do Jesus, né? Exatamente. Aí, assim, não é fazer 2 gols e se retrair para se poupar, não. Ele manda para cima, quer mais gols, aí substitui na hora certa. Outra coisa também, ele tem uma mão boa para substituir. Tem. Você vê, ele recuperou... O Rogério tinha mão podre, né? Não, porque aí o nego fala assim, não, porque no tempo do Rogério ele já estava usando o Michael, que também o Rogério também teve azar porque perdeu jogadores para a seleção, etc. É. Mas, por exemplo, o Rogério usava Michael e Vitinho por necessidade. O Renato está usando o Michael e o Vitinho numa estrutura de movimentação no segundo tempo, etc. Você vê que ele bota, troca, e hoje o Michael fez gol. Ele botou o Vitinho no final, né? Mas aí o Michael hoje ainda deu... que aquele gol contra o São Paulo, aquele 5º gol contra o São Paulo que ele participou, que deu conta, devia ser dele. Né? Mas, enfim. Foi. Bom, meus amigos, o Vladimir, você não quer falar nada sobre o jogo? Não, eu queria destacar só a participação do Thiago Maia, né? Ah, rapaz, eu fosse por aquele cara, nossa Senhora. Tu viu as bolinhas de calcanhar? Ele já está começando a ter sequência. Ele deu um pique impressionante. Aquela jogada do Michael, que ele dá um drible de futebol de salão e resulta em gol, né? E o Michael dá um pique inacreditável, que ele vai passando por todo mundo e contribui lá na frente com esse gol do Flamengo. Então, acho que foi legal ter deixado ele descansando um pouquinho, parece que ele está se recuperando e vai contribuir aí com as próximas vitórias. Inclusive, eu fui um grande crítico do Michael e do Vitinho, e o Vitinho também está apresentando um bom futebol. O Vitinho está colocando jogadores na cara do gol, jogo após jogo. Realmente... E isso a gente tem que bater palma para o Renato. Eu acho que o Renato, quer dizer, é cancheiro, né, cara? É cancheiro. Ele domina o vestiário, ele sabe, ele orienta. Assim, eu tinha minhas dúvidas, confesso a você, com o Renato, achava que ele era um grande treinador do Grêmio, mas olha, cara, eu estou, como eu disse, está um pouco cedo, mas eu estou muito feliz e satisfeito com o time do Flamengo. Eu acho que nós vamos ter grandes momentos aí, grandes alegrias até o final do ano aí. E eu estou querendo ganhar os 3, cara. Imagina, tríplice coroa, cara. Nós temos um comandante que a gente não tinha. Pode não ser o grande estrategista, mas num clube, num time com muitos ídolos, com muitas estrelas, é preciso ter alguém com pulso firme, alguém para comandar o vestiário. Eu acho que isso a gente tem. Mas exatamente, você está falando do Renato. Renato Gaúcho. Porque ele comanda, porque ele foi o Renato é o cara que usava muito físico, né, como jogador, mas ele foi um craque, pô. O Renato Gaúcho, então assim, ele fala com moral, ele fala com... E tem um jeito, né? E tem esse jeito que
carioca para o Flamengo é absolutamente fundamental. É. Meus amigos, fala. Paulo, só para finalizar aqui, você fez um comentário hoje, eu vi que você fez também no seu vídeo inicial, né, sobre o Rogério, né? Eu acho que ele vai ser um grande treinador. Ele tem motivação, cara trabalhador, Sério? busca as estatísticas, né? E tem uma cabeça moderna, que eu acho que o Brasil está passando por essa renovação de treinadores, né? Mas ele ainda precisa melhorar essa questão de gestão de grupos. Isso está claro. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E hoje, durante a transmissão, o Villani fez uma pergunta para o Grafite, né, e para o PVC sobre isso, né, de ser treinador, quanto no Brasil é mais importante ser gestor de grupos ou entender a parte tática, né? E assim, o Rogério precisa melhorar isso. Ele teve dificuldade no Cruzeiro, ele teve dificuldade no início lá da carreira no São Paulo, e agora está claro que o time não estava fechado com ele, né? Então, assim, eu acho que vai ser um grande treinador. Eu também tinha um pouco de pé atrás nessa troca. Tirar o Rogério para trocar aqui, pegar o Renato, eu também tinha essa dificuldade, mas eu gosto de dizer o seguinte: com o Flamengo eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então, se eu achava que o Renato não ia dar certo, que o Rogério talvez pudesse ter esticado um pouco mais a corda, eu já estou arrependido, já estou renatizado, aí como fala. Então, eu queria agradecer a vocês, tá, por essa honra de abrir o nosso podcast, né? Estou muito feliz, né, por essa conversa. Vamos convidá-los outras vezes, tá? Essa dupla vai fazer sucesso aqui com a gente. Espero que os membros agora que já se inscreveram e estão curtindo, gostaram dessa nossa reunião de hoje. Eu falo para eles, assim, como é papo de torcedor, eu quero que eles contribuam, né? Dê sugestões. Olha, vocês falaram demais aqui, ou falaram demais ali e tal, porque aqui é papo de torcedor. Só falta uma cervejinha, né? Um tira-gosto, mas é isso. A filosofia do nosso trabalho é esse, entendeu? Então, eu estou muito honrado de ter vocês dois aqui. Temos que encerrar, porque tem um tempo definido. Muito obrigado, tá? E estamos fechando por hoje e vamos entrar em contato no futuro aí para outras conversas sempre sobre o Flamengo. Porque uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo. Abraço.